Olá, este é o Conexão Futura entrando no ar aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente, claro, no futuraplay.org. Bom, eu começo o programa de hoje convidando você a assistir uma matéria dos nossos parceiros da Universidade Positivo de Curitiba, no Paraná, sobre o estudo de história por meio dos filmes. Na época das férias, uma sessão pipoca pode ser uma boa pedida para manter-se informado e adquirir conhecimento. Vamos assistir. O ano letivo está chegando ao fim, mas para algumas pessoas isso não significa dar um tempo nos estudos. Eu estudo cerca de 12 a 14 horas por dia e tenho 120 exercícios de biologia, física, química, matemática, literatura. Para ajudar nessa jornada rumo ao conhecimento, utilizam filmes como ferramenta de estudo. Você acha que esses filmes eles ajudam você a fixar mais o conteúdo ou você assiste só por lazer, assim? Acho que ajuda bastante, sim, porque daí sai um pouco da sala. Principalmente para mim, que sou bem visual, eu consigo aprender mais com filmes, com histórias, né? A forma com que o cinema apresenta os fatos históricos muitas vezes chama a atenção do aluno, tornando o aprendizado mais fácil e prazeroso. Isso faz com que amarre todo o conteúdo, né? Todo aquele conteúdo que muitas vezes está muito disperso, ele consegue visualizar isso em imagem, em som, em atitude dos personagens. Isso faz com que todo aquele conhecimento tenha um sentido. Porém, há professores que acreditam que o cinema não pode ser utilizado como um único meio de estudo. O cinema ele é um meio, né, uma mídia de reflexão. Então, ele funciona muito bem para quem já conhece, para o já aprendido. Então, nesse sentido, o cinema é muito útil. Não me pareça que ele possa ser repertório, por exemplo, para estudar, para responder questões. E se você quer complementar os estudos a partir de filmes, mas não sabe quais assistir, se liga aí nas dicas. Eu faço a indicação Cleópatra, que seria um filme para estudar a parte de história antiga. Tarzan, né, a lenda do Tarzan, que fala sobre imperialismo. Ou seja, século XIX, final do século XIX, muito interessante. Vamos pegar a Revolução Industrial. O tradicional, né, aquele do Chaplin, tempos modernos. Sei lá, vamos pegar a Revolução Francesa, Os Miseráveis, o Carlota Joaquina, Independência ou Morte. Estes e muitos outros filmes estão disponibilizados em algumas plataformas online que podem ser acessadas a qualquer momento pelo estudante. Eu posso assistir pelo computador, pela televisão, então qualquer hora que eu tiver ali um tempinho livre, eu posso assistir. É uma forma de relaxar também. E eu posso assistir comendo um brigadeiro, uma pipoca, aproveitar fazer um lanchinho ali e dar uma descansada. Bom, eu recebo aqui no estúdio Camilo Góes Monteiro, que é professor de História e coordenador do Colégio e Curso Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro, que vai comentar esse assunto com a gente. Tudo bem, Camilo? É um prazer receber você. Prazer é meu. Camilo, até que ponto utilizar obras cinematográficas podem ser úteis, então, para a preparação dos estudos? A gente sabe que a gente está na época das férias, né? Todo mundo quer descansar a cabeça, mas, por exemplo, quem vai fazer o Enem agora, em 2017, já começa a se preparar, já começa a trazer isso para a sua rotina. Com certeza. Os filmes de história podem, sim, ajudar? Podem. Tem uma coisa que foi falada no vídeo por um aluno e por dois professores que eu acho fantástica. Temos muitos tipos de inteligência, né? Nem todo mundo vai ter aquela capacidade de assistir numa aula, cuspe, giz e ele absorve o conteúdo. Não necessariamente. A gente tem alunos com uma inteligência muito visual. Ele precisa ver aquilo que está sendo falado, aquela narrativa acontecer. Ele precisa da imagem e o vídeo proporciona isso para ele, né? E como a gente está falando também muito dos alunos que já querem agora nas férias começar a se preparar, o vídeo ele tem uma grande vantagem, porque ele vai conciliar a informação com a diversão. Ele não deixa de ser um meio de lazer, onde o aluno está relaxando a cabeça nas férias, se preparando para um ano difícil e, ao mesmo tempo, absorvendo algum tipo de conteúdo. Agora, um professor nessa matéria aponta que a obra ficcional, ela tem que ser acompanhada de um estudo para aprofundar, né, o conhecimento. Porque a obra ficcional tem ali, claro, o dedinho do diretor, né? Tem a liberdade poética. É preciso que o aluno também saiba discernir as informações que estão contidas no filme. Com certeza. O professor chamou a atenção com muita propriedade que, primeiro, o filme ele parte de um pressuposto e quem vai assistir o filme já tem alguma informação sobre aquele assunto. Procurou aquele filme porque tem algum interesse sobre aquilo. Então, algumas informações mais básicas, mais primárias, às vezes não estão naquela obra. Para o aluno que não tem o conhecimento, pode ficar um pouco perdido. E o principal é isso que você chamou a atenção. Um filme, ele é uma obra de ficção.
Ele é uma obra romanceada de um evento histórico. Tem uma vantagem muito grande. Ele vai te apresentar ali várias informações, vai te permitir a visualização, vai te dar uma visão dos personagens, mas é uma visão. É uma visão de um diretor, é uma visão de um roteirista, é a encenação de um determinado ator, que pode fazer você nutrir, por exemplo, uma simpatia ou uma rejeição por um determinado personagem de acordo com a atuação daquele ator. Então, assim, é preciso um filtro bastante criterioso para que você possa aproveitar o filme como ele pode te servir. É uma ferramenta útil, mas exige cuidado. Agora, a gente, na matéria, citamos Carlota Joaquina, Os Miseráveis, Tempos Modernos. Que outras dicas de filmes você pode dar, então, por exemplo, para estudar a história do Brasil? Para estudar a história do Brasil, eu gosto de indicar sempre um documentário, né? A gente tem um período recente da história do Brasil que aparece muito nos vestibulares, aparece muito no Enem, que é o período do regime militar. E temos alguns filmes sobre a ditadura, mas tem um documentário em especial chamado Hércules 56 que eu gosto bastante. É do diretor Silvio Tendler, e ele reúne os participantes do sequestro do embaixador americano Charles Elbrook durante a ditadura. Anos depois, ele reuniu esse pessoal todo numa mesa e a galera foi relembrando, buscando algumas micro-histórias daquele acontecimento e apresentando pontos de vista. Isso é muito interessante porque proporciona ao aluno ter uma visão de quem viveu e protagonizou aquele acontecimento histórico. Então, não apenas ele vai ter um embasamento, vai rever, como ele vai ter o olhar de quem de fato proporcionou aquilo. Agora, se a gente trouxer, então, já para a história mundial, a gente tem Segunda Guerra, um tema que cai muito também nas provas de vestibular. Muito frequente. Tem algumas dicas de filmes, então, para estudar essa parte da história? Tem sim. Tem um filme também que eu gosto bastante, que ele não é propriamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas ajuda demais a entender aquilo tudo. Chama O Ovo da Serpente. É um filme que retrata a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda, o período entre guerras, né? E mostra em que condições a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial e como essa crise social, essa descrença política, essa radicalização que a Alemanha começa a viver ainda no finalzinho da década de 10 foi permitindo a ascensão do nazismo e ladrilhando o caminho da Segunda Guerra Mundial. Filmaço, indispensável para o aluno. Agora, Camila, a gente está passando por um momento de muitas mudanças na história contemporânea, né? E alguns filmes já estão sendo produzidos com fatos mais atuais. Esses filmes, por exemplo, a gente tem o diretor Oliver Stone que vai fazer um filme sobre o Snowden, o caso do vazamento das informações. Isso pode servir no futuro também como uma fonte de estudo para estudar a história com certeza dos tempos atuais. Com certeza. E, inclusive, no futuro vai ser mais claro para a gente assistir esse filme, né? A gente está muito no turbilhão ainda. Imagina alguém que tem que fazer um filme explicando o ano de 2016 no Brasil. Tá perdido. Vai ter que ser uma série, não vai caber num filme. Falando em série, a gente também tem aí as séries bombando, né? Sim. Temas assim de discussões infinitas nas redes sociais, fazendo sucesso. Algumas séries da atualidade que podem ajudar os alunos também? Ajudam, mas a série, ela precisa ter aquela questão do filtro mais apurada ainda, porque a série, ela tem essa pegada do romance e da ficção mais acentuada às vezes do que alguns filmes e com certeza mais acentuada que o documentário. Mas te permite, né, construir um imaginário de tempos mais distantes, como por exemplo, vamos no clássico Game of Thrones, né? Dá uma visão bacana sobre as disputas políticas medievais, como é que eram as relações entre reinos, dá uma visão bacana sobre isso. Mas vamos lembrar sempre que é uma obra de ficção. Pode ser, então, importante para despertar o aluno para o estudo da história. Com certeza. Esse é o grande evento. Ela vai fazer o aluno pegar o gosto e daí para frente ele vai buscar outras informações. Livros, depoimentos, músicas, que ajudam muito também. A gente falou sobre o período da ditadura militar. Você pega a obra de um Chico Buarque, você pega a obra de Geraldo Vandré, vai te dar uma boa leitura sobre o período. E o filme abre o caminho muitas vezes para isso, né? Muito bom. Camila, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Obrigado, viu? Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos conversar sobre nichos de mercado. Pessoas que encontraram oportunidades de negócio junto a públicos específicos. Você quer saber mais? Então espero você já quando voltarmos com o Conexão Futura.